Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, amém? Passando para desejar um dia de paz e alegria, cheio do Espírito Santo de Deus. A palavra que vos trago hoje se encontra no livro de Jonas, capítulo 3, que a gente vai dar continuidade no estudo deste livro do profeta Jonas, que diz assim: E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disser. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias, e Nínive se subverterá. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor, porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono e tirou de si as suas vestes e cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive por mandado do rei e dos seus grandes dizendo: nenhum homem, nem animais, nem bois, nem ovelhas provém coisas alguma, nem se lhe dê pasto, nem beba água, mas os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho, e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do seu furor a sua ira, de sorte que não perecemos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Amém, meus irmãos? Aqui a gente vai dar continuidade no capítulo 3, quando a gente vai ver Deus falando outra vez para o profeta. A gente viu no capítulo 1 do livro de Jonas que Deus agora dá uma ordem para Jonas, para que Jonas fosse até a Nínive, e Jonas levantou e desobedeceu e foi até a Tarsis. A gente viu o que aconteceu naquele navio, quando ele comprou sua passagem e ali foi para o porão dormir. Veio uma grande tempestade e tiveram que aqueles homens jogar seus mantimentos no rio, e ali Jonas foi acordado de um sono profundo, e a gente viu que Jonas agora se declara que ele era a causa daquela tempestade. Pois bem, no verso 2 a gente viu Jonas no ventre do grande peixe. Quando jogado Jonas no mar, o peixe veio e tragou Jonas, e agora Jonas estava lá no ventre do grande peixe, no capítulo 2. E a gente também viu no capítulo 2 que Jonas orou, e que Deus ouviu a oração de Jonas. E que Deus vai lá agora e falou no versículo 10 do capítulo 2, falou pois o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. A gente viu a desobediência, a gente viu o arrependimento, a gente viu Deus agora tendo misericórdia de Jonas, falou aquele grande peixe, e agora o peixe vomitou Jonas na terra. E hoje nós vamos ver Jonas pregando na cidade de Nínive, e o arrependimento
daquele povo que vivia ali em Nínive, os ninivitas. Pois bem, no capítulo 3, no versículo 1, vai dizer assim, ó: e veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu lhe disser. Observe que agora Deus manda dar outra ordem para Jonas. Observe que Deus fala ao peixe, o peixe vomita Jonas ali na terra, e Deus vai falar com ele: levanta-te e vai. Um homem que levantou para fugir quando Deus falou com ele. Um homem que não tinha necessidade de passar. O profeta Jonas não tinha necessidade de passar tudo que ele passou, se ele apenas obedecesse à voz de Deus. Mas, como eu falei, trazendo para a nossa vida, no contexto que nós vivemos hoje, às vezes nós temos que passar por algumas situações por falta de desobediência a Deus, porque nós não estamos obedecendo, e Deus permite que eu e você passemos por algumas dificuldades, para que na segunda vez que aquele fato vinha acontecer, a gente saber como temos que agir. E a palavra está dizendo aqui que veio pela segunda vez, porque Deus já tinha falado com ele. A palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai para a grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. Deus nunca vai deixar de fazer aquilo que Ele quer fazer na minha e na sua vida, meu irmão. Por mais que o profeta não entenda, por mais que as pessoas não entendam, mas aquilo que Deus quer fazer, a vontade dele é soberana. Deus falou para ir pregar lá em Nínive. O profeta não quis, mas Deus criou uma situação. Foi todo feito um contexto para que ele fosse da forma mais difícil. Porque a forma mais fácil era levantar, ouvir a voz de Deus, entrar naquele navio e ir até a Nínive. Mas ele procurou um caminho mais difícil, que quase pereceu. E nós também, às vezes, fazemos isso. Procuramos um caminho mais difícil, sendo que o único caminho que nos leva até a Deus é Jesus Cristo. Ele é o único caminho. Ele é o que transforma a nossa vida. Ele é aquele que nos olha com olhar de amor verdadeiro. E não existe outro caminho que vai nos levar até o Pai. Mas a palavra continua dizendo: e levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. Agora, observe, quando nós queremos fazer algo, obedecer a palavra, porque Jonas passou por um momento de dificuldade na vida dele, mas agora Deus manda que ele vá de novo, e disse: vá lá e pregue o que eu lhe disser. Agora, diferente do capítulo 1, que ele levantou, mas tomou a atitude errada, agora Jonas vai e toma a atitude certa. A Bíblia vai dizer: e se levantou, e levantou Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Aqui nós vamos ver um relato do livro de Jonas, para que eu e você não cometa o mesmo erro.
porque nós somos servos de Deus, filhos de Deus. Nós temos que proclamar a palavra. E Deus, às vezes, coloca pessoas do nosso lado para que a gente fale o plano de salvação, mas às vezes nós olhamos para aquela pessoa e falamos, não tem jeito. Estamos sendo igual a Jonas. Não importa o que aquela pessoa vai fazer com a semente que nós plantamos ali no coração, que é a palavra, mas o nosso dever é pregar a palavra, porque é a palavra que liberta, é a palavra que transforma, é a palavra que nos mostra o caminho que nós temos que seguir, é a palavra que nos salva de uma vida pecaminosa. A palavra é Jesus Cristo. Ele se fez carne, o Verbo se fez carne e habitou entre o homem. É a palavra. Jonas estava agora, se lembrando de tudo que ele passou e não queria passar de novo. Jonas agora toma uma atitude que eu e você temos que tomar da primeira vez que Deus falar algo concernente conosco. Porque a gente está vendo o que está acontecendo, o que aconteceu na vida de Jonas, e não é diferente nos nossos tempos. A situação pode ser diferente, o contexto talvez não venha um peixe e nos engula para colocar no lugar que Deus quer que a gente vá, mas há áreas da nossa vida que estamos nos comportando igual a Jonas, e o que aconteceu com Jonas pode estar acontecendo conosco, por falta de desobediência, por não obedecer a palavra. Esta é a grande verdade. Mas agora Jonas resolve obedecer, decide obedecer a palavra. E a Bíblia vai dizer, e levantou-se Jonas, foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, a caminho de um dia, e pregava e dizia, ainda 40 dias Nínive será subvertida. Para entrar naquela cidade, para chegar até na cidade de Nínive, Jonas teve que caminhar por 3 dias, e nesta caminhada Jonas agora foi proclamando a palavra, pregando a palavra, mostrando aquelas pessoas que estavam em um caminho errado, que o próprio Jonas não queria ir. Porque a gente vai ver lá na frente que ele sabia o que iria acontecer. Porque Deus é um Deus de misericórdia. Porque podemos andar até como outra hora nós andamos, num caminho errado, sem a luz, num caminho de trevas, num caminho de lamaçal de pecado, mas no momento que eu e você nos arrependemos do nosso pecado, Deus lavou as nossas vestes no sangue do Cordeiro, nos tirou de uma lama profunda e nos colocou na rocha. Agora nós não somos só mais criatura de Deus, mas nós somos filhos, porque aceitamos a Jesus Cristo. Oh, glória a Deus! Esta é a graça que Deus derramou sobre a nossa vida. De mesmo nós não merecermos nada, mas pela graça que nos basta, a graça de Deus, agora nós somos feitos filhos de Deus, através do seu Filho Jesus Cristo. E Jonas começou agora a entrar naquela cidade, começava a pregar,
Começava ainda 40 dias, Jonas teve que ficar ali naquele lugar, pregando, porque aquela cidade ia ser subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Olha a diferença aqui de obedecer a voz de Deus, de pregar a palavra, porque aquele povo que estava em uma vida errada, aquele povo que estava na idolatria, aquele povo que estava se prostituindo, agora ouviu a palavra de Deus, e agora ele proclama um jejum. Observe que foi os homens de Nínive, do maior até o menor. Agora aqueles homens estão arrependidos da vida que eles viviam. Agora ele quer a luz. Agora ele quer deixar a luz entrar no coração, entrar na mente. Agora ele foi tocado pela palavra. E agora ele olha para eles e diz: não, a vida que eu vivia antes era uma vida de pecado. Eu quero me santificar, eu quero me consagrar. A palavra entrou e fez morada, caiu numa boa terra e germinou. E agora eles vão dizer: proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Estes homens aqui se humilharam. Quando eles, naquele tempo, a forma deles se humilhar era ali se vestir de pano de saco e jogar cinzas sobre a cabeça deles. Ali era uma forma deles se humilhar. Deles chegar para Deus e dizer: já chega essa vida de pecado. E eles se humilharam diante de Deus. E a forma, meu irmão, de nós nos humilharmos hoje é o quê? Se arrepender. Perdoar, liberar perdão, pedir perdão, amar o próximo como a nós mesmos. É servir a este Deus maravilhoso com todas as nossas forças e com todos os nossos entendimentos. Estes homens entenderam aqui que o caminho que ele estava percorrendo era um caminho de morte. E eles agora teve tempo de se arrepender. Porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono, e tirou de si as suas vestes, e cobriu de pano de saco, e assentou-se sobre a cinza. Olha que interessante, quando o rei agora vê que todo o seu povo estava ali arrependido, se prostrando, proclamando um jejum, se vestindo de pano de saco, ele falou: opa, eu também não quero ficar de fora. Ele, como um rei, ele poderia ordenar para que aqueles homens não fizessem aquilo. Mas quando ele viu que a palavra de Deus, através do profeta Jonas, tinha feito ali um divisor de águas na vida daqueles homens, ele também sentiu o desejo de se humilhar. E tirou as suas vestes, e tirou a sua coroa, e se humilhou igual aqueles homens, porque ele entendeu que o rei que precisava ser exaltado não era ele que estava naquela cadeira, naquele trono, mas era o rei dos reis, o senhor dos senhores, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. O alfa e o ômega, o começo e o fim, este sim é merecedor de toda a nossa adoração. E agora este rei se humilha diante de Deus. Agora ele tira suas vestes reais
E agora ele se veste de pano de saco e se assentou nas cinzas. Porque também ele teve a necessidade de também se humilhar para obter a misericórdia de Deus, para obter a graça de Deus. E é esta graça que nós temos que alcançar. Porque a palavra de Deus vai dizer que o apóstolo Paulo vai falar numa das suas cartas, dizer: eu orei por 3 vezes a Deus, ao Senhor, para tirar o espinho da minha carne. E pela 3ª vez ele disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. É a graça de Deus. Esta graça que nos faz entender que nós temos que nos humilhar, assim como esses homens se humilharam, esse rei se humilhou, porque ouviu a palavra de um profeta que não queria ir, porque ele sabia que Deus ia perdoar esse povo. E na mente de Jonas, aquele povo não merecia perdão. Como trazendo hoje para a nossa realidade, tem pessoas que nós olhamos e também falamos assim: esse não merece perdão, esse não merece ser salvo. Quer ver um exemplo? Alguém que ali abusa de uma criança, que ali bate em um idoso, que mata porque queria roubar um celular, e outras cenas que a gente vê passando, e vem aquele sentimento de querer que a população fizesse a mesma coisa. Nessa hora, se nós pensarmos assim, estamos nos comportando igual a Jonas. Mas Deus não vê como o homem vê. Aleluia. Porque se ele visse dessa forma, nem eu nem você estaríamos salvos. Porque para Deus não existe nem pecadinho, nem pecadão. Para Deus, um dia é como se fosse 1000, e 1000 dias é como se fosse um. A gente tem a mania de botar categoria naquilo de errado que as pessoas fazem, numerar e ver o grau de punição. Mas Deus não. Todos é da mesma forma. Todos aqueles que pecaram têm que pedir perdão. Todos pecaram e destituído foi da glória de Deus. Mas a gente começa a entender que agora aquele rei se cobriu de pano de saco, se vestiu e e se assentou até as cinzas. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive por um mandato do rei, dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelha provem coisa alguma, nem se lhe dê pasto, nem beba água. Mas os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco e clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. O rei não só se vestiu de pano de saco, foi até a cinza se humilhar, mas agora ele abre um decreto. E naquele tempo tinha que se cumprir o decreto do rei. Olha o que o rei falou. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, por mandato do rei, dos seus grandes, dizendo: nem homem, nem animais, nem boi, nem ovelha prove coisa alguma, nem se lhe dê pasto, nem se beba água. Até os animais teve que jejuar. O teor
daquela cidade. A decadência daquela cidade era grande. A maldade daqueles homens era grande. Que teve que até os animais jejuar, porque nada daquela cidade prestava. E o profeta Jonas, quando ouviu a primeira ordem, no capítulo 1, vai até a Nínive. Por isso que ele não quis ir. Porque na mente dele, aqueles homens não mereciam perdão. Na mente do profeta, aqueles homens tinham que pagar o preço. Mas olha como Deus olhou para aquela cidade. Uma cidade não pequena, que aqui em vários textos vai dizer, e uma grande cidade, que para entrar naquela cidade era caminho de 3 dias. Uma grande cidade, uma grande nação estava num caos, caminhando para uma vida de pecado e de morte. E aqui agora o rei vai dizer, nem os animais, nem homens nenhum provem nada, nem dê pasta às ovelhas, nem dê água. E a palavra vai dizer, mas os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco e clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Aquele povo era violento, aquele povo era mau. O rei disse, vocês têm que se converter dos seus maus caminhos. Clame, olha como ele vai falar, e clame fortemente a Deus. Não era, oh meu Deus, clamar, se derramar fortemente para Deus, para que Deus pudesse ouvir o arrependimento daquele povo. E a palavra vai finalizar quando ele vai dizer assim, no verso 9 e no verso 10, ele vai falar, quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não perecemos. Olha a sabedoria do rei. Olha que o rei disse, olha, vou proclamar um jejum. Nem homem, nem animais vai comer, nem vai beber nada, mas vai clamar fortemente do seu mau caminho e da violência que está nas suas mãos. Quem sabe? Ele não tinha certeza, porque ele estava fazendo tanta coisa de ruim, de errado, que o rei não tinha certeza se Deus ia ouvir. Porque aquele povo, como eu falei, vivia uma vida como eles queriam viver. A chegar ao ponto de um profeta vir para proclamar, então o rei entendeu que algo ali tinha que ser transformado, que aquela cidade tinha que ser transformada. Mas agora o rei vai dizer, quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não perecemos. A mentalidade daquele rei. O rei sabia que pelo caminho que ele estava traçando, aquele povo estava indo, eles iam perecer. Mas Deus enviou um profeta para falar a sua palavra. E é isso que nós temos que fazer. Jesus Cristo nos deu autoridade para pisar em cabeça de serpente e escorpião. Jesus Cristo soprou sobre nós o Espírito Santo. Jesus Cristo disse que ele ia para o Pai, mas não ia nos deixar órfãos, e que ia rogar, e que um outro Consolador ia vir. E hoje nós temos a presença do Espírito Santo. E o papel
que Jonas fez aqui nessa grande cidade, nós temos que fazer hoje, que é pregar. Mesmo para aquelas pessoas que nós olhamos e falamos, não tem jeito. Nós temos que pregar. Pregar a palavra. Mas antes de pregar, nós temos que viver esta palavra. O profeta foi desobediente, se arrependeu e foi lá, mas ele tinha vida, porque senão não ia fazer efeito. Porque se Deus enviasse um outro de qualquer maneira, não ia fazer efeito. E assim, nós temos que nos colocar na posição, para que a palavra que a gente for proclamar, que é a palavra de Deus, fazer efeito e sentido na vida daquelas pessoas que estão ouvindo. Nós temos que ter testemunho, praticar a palavra de Deus, ser verdadeiro, ser justo, ser honesto, cumprir a palavra. E a palavra vai dizer, quem sabe se voltará a Deus, porque aquele povo estava distante dos caminhos. Mas ele disse, se eu jejuar, se nós clamarmos fortemente, se nós nos humilhar, quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá da sorte da sua ira e de sorte que não perecemos. E Deus, o versículo 10, vai fechar dizendo, e Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Que maravilha! Que Deus maravilhoso! Que Deus bondoso! Que Deus misericordioso! Que Deus amoroso! Falta a mim palavras para descrever o que Deus é. Falta palavras. Mas o que eu sei que Deus é, o que eu posso retribuir para toda essa bondade que Deus tem, é a minha vida. É o senhorio dele na minha vida. É dizer, eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Faz de mim um vaso novo. Olha que coisa maravilhosa quando ele vai falar. E Deus viu a obra deles. Deus está vendo a sua obra, meu irmão. Deus está vendo as minhas obras, meu irmão. Deus está vendo as nossas obras. E a palavra vai dizer, como se converteram do seu mau caminho. Como nós estamos fazendo a obra. Que convenção é essa? Que quando está ali na igreja, no meio de pessoas evangélicas, sente a presença, sente tudo, e chora, e canta, e louva, mas quando sai dali, não sente mais nada, e começa agora a falar o que o coração está cheio. Palavras torpes, palavras que não edificam, palavras que não vai fazer nada na vida de alguém, palavras que vai só envergonhar. Que quando um cristão chega em um lugar e se comporta da maneira errada, depois que nós saímos, aquelas pessoas vai ser a primeira a dizer, fulano não é crente. Você viu o que fulano disse? Você viu o que ele falou? E a palavra vai dizer, e Deus viu as obras deles. Deus viu como era que ele se comportava. Mas depois que o profeta chegou lá, eles se arrependeram. Deus viu também a obra deles, se vestirem de pano de saco. Começou com os homens do maior ao menor. Depois foi para o rei, e o rei proclamou que os animais também se vestissem.
E agora Deus viu a obra daquele povo, que era um povo idólatra, um povo que se prostituía, um povo miserável, um povo mau, um povo violento. E agora se converteu, uma conversão genuína. Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito para que lhes farias e não fez. O que Deus falou que ia fazer para aquele povo, que era desde o livro de 1ª e 2ª Crônicas, que aquele que se chama pelo meu nome, se humilhar e se converter, lá em 2ª Crônica 7,14 vai dizer isso. E Deus vai abrir e vai ali sarar sua terra, que é o seu coração. Esses homens se converteram dos seus maus caminhos. E Deus também não fez o mal naquela cidade que ia cair sobre aquele povo, porque estava na desobediência. Ei, meu irmão, se converta, ainda há tempo. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Invoque o seu nome enquanto se pode achar. Que o Espírito Santo de Deus possa completar essa palavra no meu e no seu coração. Que o Senhor Jesus Cristo nos dê um dia abençoado. Em nome de Jesus.